Exaltado seja a santidade, a glória do Santo Espírito, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Que nós possamos agradecer o Senhor a cada dia pela sua proteção, pelos seus cuidados no nosso viver diário. Eu estou editando uma série de estudos falando com os senhores adventistas por nos dar mais uma oportunidade de nascermos de novo e de não descermos para a sepultura sem experimentarmos o gozo do novo nascimento. Prepare aí, seus senhores, seu copo com água. Estamos fazendo em cada um estudo a oração das portas abertas. E eu gostaria que os senhores participassem comigo no livro de João, no capítulo 8. Exaltado, Senhor, seja a santidade do Cordeiro, seja a glória do Santo Espírito. Que o Senhor possa visitar cada um adventista, não adventista, que estiverem assistindo estes estudos, que estes possam serem visitados, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. No livro de João 8, versículo bastante conhecido, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nesse canal, senhores, conhecem a verdade, sem nenhuma invenção, sem nenhum acréscimo. E a libertação fica por conta dos senhores, se quiserem não serem alienados às falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E nesse estudo falarei adventistas alienados. Eu fui um adventista do sétimo dia. Esse nome serviu para mim 20 anos. 20 anos eu fui do sétimo dia, alienado a estas doutrinas adventistas. Consegui várias inimizades, privei a minha família de um bom alimento. Esta doutrina, este sétimo dia, estes livros de Ellen White, me deixou leproso espiritualmente por 20 anos, privando a minha família. Onde eu chegava, porque fui um evangelista, missionário, e eu deparava com pessoas de várias denominações, Assembleia Batista, Pentecostal, todos. E quando eu chegava, eles afastavam de um por um. Estava alienado, doutrinado, leproso espiritualmente,
com esta doutrina adventista, com este sétimo dia. Aí vejam, senhores que estão nesse ministério, não percebem a farsa dessa doutrina, o porquê os outros evangélicos de outras igrejas abominam os adventistas, por causa desta alienação, por causa desse rótulo, desse fanatismo, destas doutrinas adventistas. Eu fui leproso espiritualmente por 20 anos e posso dar o meu testemunho para os senhores. Quem sabe o que ocorreu comigo esteja ocorrendo com os senhores, privando seus familiares de uma alimentação, deixando de cumprir com seus compromissos, alienados, doutrinados com esta doutrina do sétimo dia, sendo do sétimo dia. Aí vejam, senhores, quem sabe a situação dos senhores é a situação que eu vivi quando eu estive nesta empresa dos adventistas. E esta alienação, ela vem mais através dos livros da falsa profetisa Ellen White. E ela chegou a escrever num dos seus livros que os adventistas que queriam sair da igreja, iriam tornar inimigos do povo de Deus, alienando os adventistas, segurando os adventistas para praticarem esta falsa doutrina, estes enganos dessas doutrinas adventistas. São falsas, são enganos, doutrinas sem nenhuma base no Evangelho da salvação. No livro de Mateus 23, versículo 4, estes fardos que Ellen White colocava na vida dos membros da igreja, falando sobre a guarda do sábado. Eu já disse no estudo passado, estarei relembrando sempre para que os senhores não esqueçam. A Ellen White, por toda a sua vida, viveu em função destes sonhos, destas visões. A casa de Ellen White era como um banco, autoritária, mandona, fazia o que ela bem queria dos recursos, porque a igreja ela era que mandava. Esposo de Ellen White nunca teve dificuldade com dinheiro. Filhos de Ellen White nunca teve nenhuma dificuldade. E estas doutrinas escritas por Ellen White foram fardos para os membros carregarem, não para ela e sua família. E aí vejam, senhores, os pastores, na sua imensa maioria, eu estive no meio, posso falar, eles são empurrados para o seminário de teologia, bem novos,
para fugir de alguns problemas, de algumas deficiências que eu não posso relatar aqui, para se libertar de alguns problemas, os pais, para se livrarem deles, os empurra para o seminário. E esses pastores nunca enfrentaram dificuldade. Aí vejam, senhores, eles atam esses fardos, essa doutrina enganosa, e põe nos ombros dos senhores, e eles ficam de longe batendo palmas. Senhores, carregam um fardo pesado dessa doutrina enganosa, desta doutrina mentirosa, desta falsa doutrina dos adventistas do sétimo dia. E os pastores, como filhos de Ellen White, a mesma visão dela, que escreveu, mas não viveu aquilo que ela escreveu, porque ela não teve nenhuma carência de recursos financeiros. Os pastores não passaram por nenhuma dificuldade para pastorear o rebanho. São homens que não se identificam com Cristo, com o pastor de ovelhas. Muitos destes pastores estão no segundo matrimônio, são pastores problemáticos, são pastores que vêm de uma infância problemática, com várias deficiências, foram para o seminário, não se libertaram, não nasceram de novo. Muitos desses homens são fardo, uma mala pesada para suas esposas. São péssimos maridos, péssimos filhos, seus pais. E o que eu quero dizer com isto? É o tipo de pastor que estão pastoreando, senhores. Estes são os pastores que estão pastoreando, senhores, seus familiares. São os pastores que estão alienando, senhores, doutrinando, senhores. Isto é costume do ministério adventista. Eles falam, mas não praticam. Manda os membros obedecerem, mas não obedecem. Costume de Ellen White são os mesmos costumes dos seus filhos pastores. E aí vejam, senhores, o mais importante os senhores compreenderem neste estudo é não ser alienado, não ser doutrinado, conforme eu fui nesta empresa adventista, privando a minha família, privando-os de uma alimentação melhor, deixando de cumprir com os meus compromissos, trabalhando feito um desvalido nesta empresa, enquanto os líderes, os pastores, de longe só aplaudindo. Que os senhores não sigam o meu exemplo, não sejam adventistas alienados, doutrinados, porque esta doutrina adventista é o engano,
é uma farsa, é uma mentira. E os senhores precisam se libertarem desta mentira. Não vale a pena, senhores, praticarem esta doutrina adventista, porque aqueles que mandam os senhores praticarem, não praticam. Aqueles que mandam os senhores obedecerem, não obedecem. E os senhores ficam carregando fardos para eles ficarem de longe aplaudindo. Então, vejam, senhores, não precisa, não há necessidade dos senhores se matarem por esta doutrina adventistas, porque os senhores estão se matando para o nada, estão sacrificando os seus familiares por nada. Esta doutrina adventista é um engano, é uma farsa, é uma mentira. E vejam, senhores, por 20 anos eu fui um leproso espiritual na prática dessa doutrina. E quem sabe os senhores são leprosos espirituais e não percebem que esta doutrina é um engano, é uma farsa. Ela foi criada para escravizar os membros, para colocar o fardo nas costas dos membros, porque aqueles que criaram essas doutrinas, eles não obedeceram. E aí, compreenda, senhores, quando os senhores verem falar que os adventistas são odiados, que as pessoas não gostam dos adventistas, os senhores não percebem que são do sétimo dia. São adventistas alienados a estas falsas doutrinas. Não vale a pena, senhores, se sacrificarem em obediência desta falsa doutrina. Doutrina enganosa, doutrina da mentira, doutrina do engano, porque aqueles que fez essas doutrinas, eles não praticaram, fizeram para escravizar os pais e as mães de família. Compreendam, senhores, na glória do Santo Espírito, entenda, abra a visão dos senhores para esta farsa dos adventistas do sétimo dia. Senhores, sejam visitados, iluminados, que o Santo Espírito possa abrir o entendimento dos senhores para deixar de lado essa escravidão dos adventistas do sétimo dia. Agora prepare aí o seu copo com água, meu Pai. Consagre esta água, a água desse homem, desta mulher que creu nessas verdades. Quando participarmos, que esta água se transforme na água da vida, para a glória da Tua presença. Vamos participar. Olha, se você crê, deixa um pouco dela. Lava os seus olhos com essa água consagrada, para que o Santo Espírito possa abrir a nossa visão mais e mais. Agora estenda as suas mãos para cá. Vou pedir humildemente ao Santo Espírito para consagrar as suas mãos, e depois os senhores coloquem no alto da cabeça, se preferir, coloque-as no coração. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, desta família com seu poder. Quando colocarem no alto da cabeça ou no coração, se houver ação de mal, que este possa ser repreendido
para a glória do Cordeiro. Coloque as suas mãos no alto da cabeça ou no coração, meu Pai, na autoridade que puseste em minha vida. Passa com fogo do Espírito no alto da cabeça deste homem, desta mulher, desta família, até a planta dos pés. E arranca, meu Pai, para o abismo toda obra má, toda falsa doutrina, que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça até a planta dos pés, para a glória da tua palavra. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Joga as suas mãos para trás e diga: sai da minha vida, sai do meu espírito, sai da minha família, sai dos meus caminhos, sai para o abismo maligno. E não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a libertação no seu viver diário, para a glória do Santo Espírito. Amém? Agora você que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, com o Cordeiro, andar nos seus caminhos, tê-lo como o nosso professor, como o nosso provedor, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família. Visita, meu Pai, o entendimento, a vida espiritual de cada um adventista que assistir esse estudo. Que eles sejam libertos, que possam compreenderem, meu Pai, e tomar uma atitude vindo para a luz do Santo Evangelho. Não serem do sétimo dia, mas serem do Senhor, o nosso eterno Salvador, que nos comprou para a sua honra e para a sua glória. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, dê-lhe sabedoria, entendimento, receba o abraço do Santo Espírito para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.